é meu colega Cassiano, essa é minha colega Gabriela e esse é meu colega Leonardo. Nós como equipe acreditamos que a química nos rodeia e eu acho que ninguém aqui vai discordar disso. Até agora a maioria dos trabalhos abordou a química numa visão mais industrial. Então como que ela vai ser aplicada na indústria, como os processos ocorrem, e a gente pensou na química um pouquinho diferente. O nosso corpo ele é formado por substâncias químicas. Nós temos dentro de nós, nesse momento, reações químicas ocorrendo. E nosso emocional ele não vai fugir disso. Eu acredito que entender como o nosso emocional funciona, principalmente na fase que a gente está passando, é muito importante. A gente está numa fase de transição, então a pressão aumenta sobre a nossa vida, as responsabilidades aumentam, os hormônios geralmente estão mais aflorados. Então eu acredito que quando a gente entende a forma como o nosso emocional funciona, a gente pode lidar melhor com as situações que a gente está vivendo. Tem um psicólogo, Amâncio da Costa Pinto, e eu gosto de uma frase que ele fala: a emoção é uma experiência subjetiva que envolve a pessoa toda, a mente e o corpo. Então pensando nisso, pensando que a emoção, o nosso emocional é uma parte tão importante de quem nós somos, hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a neurociência das emoções. Acho que primeiro de tudo é muito importante com que a gente diferencie emoção de sentimento. É normal que muitas vezes a gente use eles como sinônimos, mas não é bem a mesma coisa. Então a emoção, ela é um conjunto de respostas químicas e neurais que vem através de um estímulo externo. Ela está envolvida com ações dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, se você ficar com medo, é normal que a sua musculatura fique mais rígida, que seus batimentos cardíacos acelerem. Então, por isso, ela é mais visível. Então, é normal que você possa perceber quando uma pessoa ela sente uma emoção. Já o sentimento, ele é como se fosse uma resposta à emoção. Então, eu entendi a minha emoção e o sentimento é aquilo que vem a partir disso. Ele é algo que acontece mais no nosso íntimo e é por isso que você, por exemplo, pode disfarçar os seus sentimentos. Eles não vão ser tão visíveis quanto as emoções. E os sentimentos eles também são influenciados por experiências pessoais, pelo tipo de educação que você teve, enfim, pelas coisas que você viveu. Para explicar um pouquinho melhor essa diferença entre emoção e sentimento, eu vou estar explicando um pouquinho da relação entre medo e pânico. Por exemplo, você se depara com um animal perigoso. A primeira reação do seu organismo é você sentir medo. Por quê? Porque é uma resposta inata e instintiva a você. Então, é uma emoção. Uma série de reações vão ocorrer dentro do seu corpo. Agora, o pânico é a resposta que você tem em relação ao medo. Então, por exemplo, eu posso estar com medo, meu batimento cardíaco vai acelerar, eu vou ficar mais rígida, mas o pânico que eu estou sentindo não necessariamente vai ser algo visível. Eu posso estar tipo assim, meu Deus, eu estou entrando em pânico, tem um animal na minha frente, mas não necessariamente isso vai ser demonstrado. Então, acho que deu para entender um pouquinho da diferença entre medo e pânico. Nesse processo, alguns neurotransmissores participam. A serotonina e a adrenalina, por exemplo. A adrenalina, ela tem a ver com manter o nosso corpo em estado de alerta. Por exemplo, às vezes acontece de você ver uma notícia onde alguém foi ser assaltado e essa pessoa saiu correndo por quilômetros sem ter preparo físico algum. Por quê? Porque a adrenalina ela estava muito alta. Então ela mantém o corpo em estado de alerta para situações intensas, situações que podem apresentar algum tipo de risco. Já a serotonina, ela vai regular algumas coisas no nosso organismo. Por exemplo, o humor, o apetite, o ritmo cardíaco e a temperatura corporal. Então, são coisas que a gente consegue visualizar. Assim. Também são ativados a amígdala e o hipotálamo. O hipotálamo ele vai funcionar regulando o sistema nervoso autônomo, que vai regular a pressão cardíaca, o pulso, a respiração. Então, são algumas estruturas que participam nesse processo, só para a gente entender realmente um pouquinho melhor essa diferença entre a emoção e o sentimento.
Então aqui, só para vocês entenderem, as nossas emoções, elas ocorrem no nosso sistema límbico, tá? Principalmente elas vão participar a amígdala e esse giro do símbolo, tá? São as principais estruturas, não são todas, obviamente. Mas, então, quando falar amígdala, não entendam, não é aqui na garganta, é a amígdala cerebral, tá bom? Pode passar. Então, assim, as emoções, elas podem ser divididas em primárias e secundárias. Emoções primárias, por exemplo, medo, raiva, alegria, tristeza. Elas são inatas, evolutivas, partilhadas por todos e elas estão ligadas à nossa vida instintiva. Então, é como aquilo que você nasceu tendo, basicamente. Então, como é que funciona? O perímetro aqui em preto, ele está representando o nosso cérebro e aqui o tronco cerebral. É bem simplificado esse esquema, tudo bem? Não são todas as estruturas que participam, é só para a gente entender um pouquinho o que acontece. Então, ao receber um estímulo externo, a nossa amígdala vai ativar e vão surgir respostas. Então, vão ser enviados sinais para os músculos do rosto e os membros, que nem eu falei, ficou mais rígido, ficou tenso. Os sinais autônomos que tem a ver com as nossas vísceras, então, aquilo que a gente sente, aquele friozinho na barriga, né, a borboleta no estômago. E, obviamente, vão ser enviados sinais para as nossas glândulas, né, então, sistema endócrino, também origem química, e, obviamente, o hipotálamo, que vai estar responsável por sinais para núcleos neurotransmissores que vão liberar certos hormônios na nossa corrente sanguínea. Já as emoções secundárias, por exemplo, ciúme, inveja e vergonha, elas são um pouquinho mais complexas que as emoções primárias. Elas também estão relacionadas a questões sociais e de aprendizagem e também elas podem ser respostas às nossas emoções primárias. Como assim? Dentro de uma situação que você está vivendo, você pode se sentir meio desconfortável, você pode se sentir, uma situação de embaraço, de vergonha. O que acontece? Em vez de você ter uma emoção primária, vai surgir uma emoção secundária para disfarçar aquilo que você está sentindo. Eu estou numa situação que eu estou muito eufórica, fiquei muito feliz que aconteceu alguma coisa super alegre, só que é extremamente vergonhoso estar ali. Então eu vou ficar mais retraída, eu vou ficar com vergonha porque eu me empolguei demais, então é normal que surjam algumas emoções secundárias em resposta a isso às vezes. Então como que funciona o processo das emoções secundárias? Pode passar. Então, ela é um pouquinho diferente. Ela também vai começar a partir de um estímulo externo. Só que assim, imagina que você recebeu uma ligação e você descobre que algum amigo seu faleceu. Então você recebeu um estímulo externo, um fato externo que aconteceu. Então nas emoções secundárias você vai ter uma avaliação mental daquilo. Não é algo instintivo como o medo, por exemplo, que é uma emoção primária. Na hora eu já senti ali, eu já consegui, teve uma resposta no meu organismo. Não, eu tenho uma avaliação mental do que aconteceu. Meu amigo faleceu. Então isso vai acontecer. Aí num nível não consciente, o nosso córtex pré-frontal, ele vai enviar respostas, só que aí que está o interessante, um pouco mais complexo. São essas respostas que elas estão ligadas às experiências individuais de cada indivíduo. Então, é como se você tivesse memórias emocionais de acordo com certas situações da sua vida. Então, por exemplo, a forma como você cresceu, você aprendeu a se comportar de uma forma. Você pode ficar mais bravo diante de uma situação, você pode se entristecer mais fácil, você pode ficar indiferente. Isso são coisas que a gente aprende ao longo da nossa vida observando e vivendo. Então, a resposta do nosso córtex pré-frontal, ela vai estar relacionada a esse tipo de memória. Da mesma forma, aqui tá, ele está representado por esse IVM. Ele vai, a partir dessas respostas, ativar a amígdala também, e assim como nas emoções primárias,
o seu corpo vai receber estímulos, vão ser sinais para os seus músculos, para o rosto, para os membros, sinais autônomos, novamente, as nossas vísceras, aquilo que está interno. O hipotálamo também vai ser acionado, então hormônios vão ser liberados na nossa corrente sanguínea e assim por diante. Então, assim, ela é um pouco mais complexa justamente por causa disso. Não é algo instintivo, não é algo que você dá aquela resposta na hora, é algo que você aprende vivendo. Então, agora que eu expliquei um pouquinho melhor sobre as emoções, como que elas funcionam, que região do nosso cérebro elas ocorrem, eu vou estar chamando o meu colega Leonardo para explicar algumas emoções para vocês. Bom, primeiro eu vou falar sobre a raiva. A raiva, ela surge de uma maneira, surge mais instintivo do que secundária, ela é uma primária. Por exemplo, ela surge de uma discussão, ela surge de um diálogo, algo que te fala e te irrita, algo que tem dias que você simplesmente acorda com qualquer coisa te irritando. Então, isso pode ser causado por pessoas, ou por coisas, ou por situações. Então, é algo externo que vai, perdão minha voz, que vai para a amígdala, que no hipotálamo cria essa sensação, aqui dá meio que o comando para a produção dos hormônios que dão essa sensação, e nas glândulas são formados os hormônios do estresse, que é as suprarrenais. Bom, os dois hormônios é o cortisol e a adrenalina. O cortisol é realmente o hormônio da raiva e a adrenalina só intensifica. Vamos dizer que ambos agem junto para dar o estresse, a raiva, um impulso. Bom, agora mudando de saco para mala, vamos falar sobre a felicidade. Tem 4 hormônios que agem sobre isso, que é a endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. Aí, uma palavra. Tem problema com essa palavra. Vou errar algumas vezes. Bom, a endorfina, que é a primeira, ela dá a sensação de bem-estar, ela dá a sensação do prazer. Como que ela normalmente é criada? Em que tipo de situação? Quando você come, quando você corre, quando você está, sei lá, no nosso caso aqui, quando a gente está jogando tudo. É mais ou menos esse hormônio que é criado. Vamos lá. Agora tem a serotonina, que ela é o principal, ela é o pilar central da felicidade. Só que ela tem algumas especialidades que ela não age só no emocional, ela age tanto no físico. Por exemplo, ela auxilia na coagulação, bem-estar dos ossos, efeitos cicatrizantes, regula o humor, náusea, sono e serve para relaxar também. Vamos dizer que, sei lá, tomar uma cerveja no fim da tarde, vamos dizer que ela causa a sensação de bem-estar depois de um dia estressante. Daí tem a dopamina. A dopamina, ela é conhecida como o hormônio do amor e luxúria. Ela que você se auto-vangloria, ela que... como que eu posso dizer? Antes de você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. É ela que dá esse amor próprio. Só que vamos dizer que para ela ser liberada com mais intensidade, parece estranho, mas você tem que cumprir metas. Por isso, a dica para obter ela mais facilmente é ter metas curtas, não metas longas. Se tiver uma meta longa, tente rachar. E cada vez que você cumprir uma meta, ter um objetivo concluído, essa comemoração é efeito da dopamina. Agora vamos para ocitocina. É o hormônio dos vínculos familiares, de amigos, todo esse redor de estar com quem você gosta, de parceiros. Ela, vamos dizer que trabalha mais isso.
ela que você vai trabalhando, vamos dizer que ela é rara quando ela sai do seu corpo. Então, ela é um hormônio que você trabalha para adquirir confiança, quando você dá um presente, recebe um presente, quando está do lado do seu parceiro, sua parceira. Ela, quando você está no auge dela, você consegue diminuir o hormônio da raiva. Você consegue, meio que ela consegue atacar o outro hormônio. Ela consegue fazer com que ela cresça e toda sua raiva, sua tranquilidade se permaneça. Bom, ela, por fim, obviamente, com todas essas coisas que eu citei, é ela que dá a fidelidade. Tipo, vamos dizer que quando você está confiante num relacionamento, certeza que esse hormônio que dá isso. Bom, agora para falar mais sobre sobre amor, chamar o meu amigo Cassiano. Então galera, meu nome é Cassiano, como o Léo disse, e hoje eu vou falar um pouco sobre, particularmente, a minha emoção favorita, que é o amor. E o amor, ele é fruto de alterações do cérebro. E ele geralmente é dividido em partes específicas. E hoje eu vou falar da primeira parte. Eu acho que é a parte que todo mundo já sentiu, todo mundo já passou, que é a parte da paixão. E a paixão tem como característica ser muito intensa, mas ter pouca durabilidade. Mas o que acontece no nosso cérebro enquanto estamos passando por esse período? E assim como todas as outras emoções, a paixão ela é regulada por fatores endócrinos, ou seja, ações de hormônios e neurotransmissores, que são substâncias químicas, obviamente. E eu quero que vocês pensem nos estados psicológicos envolvidos na paixão, como por exemplo a saudade, a felicidade, aquele prazer de estar com a pessoa. E eu vou tentar explicar o porquê que eles acontecem através da ciência. Em primeiro lugar, eu quero que vocês pensem em dois hormônios, que o Léo já falou de um, que é a oxitocina, e a vasopressina. Esses dois hormônios são muito importantes e fundamentais durante a paixão. É eles que têm como característica, eles têm várias funções no nosso organismo, mas durante a paixão eles funcionam como neuropeptídeos, ou seja, pequenos compostos químicos que atuam localmente no cérebro. E as características deles é que eles fazem ter essa conexão no casal, como o Léo disse da oxitocina. E ele faz ter aquela conexão no casal e aquele desejo daquela pessoa que está apaixonada por aquela pessoa específica. E talvez isso explique porque quando estamos apaixonados achamos que aquela pessoa é única, insubstituível e perfeita muitas vezes. Nós também encontramos receptores de oxitocina e vasopressina em outro lugar do cérebro, que chamamos de circuito de recompensa. Esse circuito de recompensa, ele precisa de algo para ser ativado. E nele está o prazer e a motivação do nosso organismo. Então, ele é ativado com a paixão. Quando a gente está apaixonado por alguém, ele é ativado. Assim como em outros casos, como por exemplo, alimentos altamente calóricos, algumas drogas, como cocaína, e até mesmo alguma coisa que nos cative, como um filme, como também uma série, ou até mesmo uma realização no nosso trabalho, ou algo pessoal na faculdade, tudo faz. E quando ele é ativado, ele ativa duas coisas, como eu já disse, a motivação e o prazer. A motivação nada mais é do que o nosso corpo querer fazer mais daquilo que estamos fazendo. Vou dar um exemplo. Pense comigo, vocês estão com vontade de comer uma batata frita. Vocês vão no restaurante e pedem uma porção de batata frita. Vocês pegam e comem uma batata frita. O que seu corpo automaticamente faz? Pegar outra batata frita, exatamente. Pegar outra, assim por diante. Isso é um exemplo de motivação. E o outro elemento é o prazer. Que, nesse caso da batata frita, é você tá gostando daquilo que você está fazendo. Acho que todo mundo sabe a definição de prazer. Você gostar de comer aquela batata frita, sentir a crocância, sabe? Isso seria o prazer. E assim como muitos sistemas, um sistema que acontece muito é que a paixão é um sistema hiperdomapinérgico. Isso.
ou seja, tem alta dopamina. E a dopamina, ela é muito aumentada durante a paixão e ela está realmente ligada ao circuito de recompensa. Ou seja, quanto mais dopamina, mais vamos ter prazer e mais vamos ter motivação. Isso explica porque quando estamos apaixonados, queremos sempre estar perto daquela pessoa, fazemos tudo por ela. Ela pode estar lá do outro lado da cidade, chama a gente para sair e a gente vai, não é mesmo? E até mesmo prazer sexual ou prazer de estar com aquela pessoa também. E a dopamina e tem a serotonina, que durante a paixão, a serotonina cai muito, assim como em algumas doenças, como a depressão e também o transtorno obsessivo compulsivo, que vamos chamar de TOC para ficar mais fácil, porque é muito grande. E ela baixando, a gente na paixão tem muitas características parecidas com o TOC, como por exemplo ideias invasivas. A gente tem ideia mesmo sem querer, entendeu? Por isso que quando estamos apaixonados e a gente coloca uma música, a gente não quer pensar naquela pessoa, até porque às vezes é ruim você estar apaixonado quando não é correspondido. E escuta uma música e lembra daquela pessoa. Não, obviamente, né, gente? E a gente lembra daquela pessoa por causa das ideias invasivas. E isso é por conta que a nossa serotonina está baixa. Opa. E outro... Não, pode falar isso. E o outro hormônio também que é ativo é o cortisol. O cortisol, ele se eleva muito, assim como no estresse. Como o Léo disse, ele é um hormônio da raiva. E quando estamos na fase da paixão, a gente tem algumas características do estresse, como ansiedade, como também insegurança, a gente fica muito inseguro quando estamos apaixonados. E isso dá por conta que o nosso cortisol aumenta muito. Então, a gente fica meio louco, estressado, por isso que quando a gente vai encontrar aquela pessoa, a gente fica ansioso, dá, como a Duda disse, borboletas na barriga, e a gente fica meio assim, ansioso de encontrar aquela pessoa. E também dá euforia, a gente fica muito eufórico. Eu, por exemplo, quando estou gostando de alguém e a pessoa fala comigo, eu fico tipo, todo bobo, não sei vocês, mas eu fico todo bobo. E isso dá por conta do cortisol elevado. Outro aspecto importante é que quando estamos apaixonados, acaba tendo uma inibição do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro atrás da nossa testa, obviamente. E ele tem várias funções, como a Duda disse, e uma delas é nos dar a capacidade de frear nossos desejos. E também de saber as consequências das nossas ações. Então, quando estamos apaixonados, acaba tendo uma inibição, como eu falei. Então não é muito bom você tomar uma decisão importante quando você está apaixonado. E todos esses aspectos são parecidos com as demências. Ou seja, olhando de um aspecto cerebral, quando estamos apaixonados, a gente está passando por uma demência temporária, compulsiva e com muito estresse. Mas, por mais que isso aconteça nos nossos circuitos cerebrais, não podemos deixar de lado a parte boa da paixão, que é quando você consegue dar o primeiro beijo naquela pessoa que você está apaixonada, o friozinho na barriga e todas as partes boas que acho que a maioria já sabe da paixão. Mas eu queria falar de uma última característica, que é fato, é que a paixão sempre é temporária e a paixão sempre é passageira. E estudos mostram que dura de 12 a 18 a 24 meses. Mas na realidade a gente sabe que é menos que isso e nunca passa disso. Então, se formos olhar de uma forma realista, fria, um tanto pouco triste, a gente só cai de amores por alguém porque realmente a gente cai e bate com a cara no chão e acorda para a realidade. É meio triste, mas é a verdade e acho que todo mundo sabe disso. Mas também podemos olhar de uma forma mais romântica, como fez Vinícius de Moraes. A paixão que não seja eterna, posto que a chama, mas que seja infinita enquanto dure. E é isso, obrigado pessoal. Agora eu quero chamar a minha amiga Gabriela, que vai falar um pouco sobre a neurociência da depressão. Boa tarde, meu nome é Gabriela. Eu e junto com o meu grupo a gente observou que a depressão é uma doença que é muito comum atualmente. A gente decidiu falar um pouco sobre a neurociência dela. Alguém sabe definir exatamente o que é a depressão? Ou se tem alguma ideia sobre? Ok.
uma definição que a Organização Mundial da Saúde dá é que a doença é uma patologia que vai atingir os mediadores bioquímicos envolvidos na transmissão de estímulos entre os nossos neurônios, que isso vai ser capaz de alterar o nosso humor e vai gerar desinteresse. As causas são diversas da depressão. Ela pode ser predisposição genética, pode ser vivência de situações traumáticas ou desgastantes, pode ser abuso de álcool ou drogas, e algumas doenças cerebrais. Ela pode surgir também de problemas externos e com o tempo pode passar a ser problemas físicos, como por exemplo gastrite, que pode gerar úlceras, infartos devido ao grande estresse. Alguns dos sintomas mais comuns são alterações no sono, que ou a pessoa vai sentir muito sono, ou a pessoa vai ter insônia, alterações no apetite, a pessoa vai sentir muita fome ou não vai sentir fome nenhuma. Ela vai ter desânimo, vai ser uma pessoa apática, vai ter falta de desejo sexual, vai ter problema para se concentrar, a autoestima da pessoa vai baixar e ela vai perder a vontade que ela tem de fazer as coisas. Até de coisas simples, por exemplo, tomar banho, ver televisão, a pessoa não vai ter mais vontade de fazer isso. Durante as crises, as pessoas têm pensamentos obsessivos e pessimistas. E elas podem, nessas crises que elas perdem o interesse por fazer coisas. No cérebro, existem fendas, né, espaços livres que se chamam de sinapses, e é entre essas sinapses que passam os nossos neurotransmissores, passam outras substâncias químicas, passam correntes elétricas, íons, várias coisas. E nos deprimidos tem uma menor produção dos neurotransmissores e também tem um sistema de recaptação de neurotransmissores. Então o nosso cérebro não vai produzir neurotransmissor e ainda vai recaptar e vai ficar preso numa célula só, então esses estímulos não vão surgir. Pode passar. No nosso cérebro, as principais moléculas, os neurotransmissores que faltam durante a depressão é a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Quando esses neurotransmissores não são produzidos, a gente não tem euforia, bem-estar e alegria. Pode passar. Existem também outros basicamente três estruturas do nosso sistema límbico que são afetadas pela depressão. Primeiramente é o hipotálamo. O hipotálamo já falou lá atrás, que é o que envia os estímulos para a gente produzir o hormônio do estresse, o cortisol. E no hipocampo, na amígdala e no córtex pré-frontal ficam os receptores desse cortisol. Então, o hipocampo, a amígdala e o córtex vão ser muito afetados. Nosso hipocampo, ele é responsável por armazenar as nossas memórias provindas de experiências. Por exemplo, se um dia a gente for assaltado, vai ficar para sempre o que a gente sentiu armazenado no hipocampo. E quando ele está recebendo muito cortisol, ele vai ter problemas para armazenar e recuperar a informação. Então, você vai ficar inerte em algumas coisas. A nossa amígdala, ela funciona como um alarme. Ela que recebe também a adrenalina para a gente agir rápido frente a diversas situações. E ela é a nossa central de memórias emocionais. Ela processa estímulos como recompensas ou ameaças. E quando ela está recebendo muito cortisol, ela vai gerar pensamentos obsessivos acerca de alguns acontecimentos, que é característica da ansiedade. O nosso córtex pré-frontal, ele vai regular nossas emoções e a nossa tomada de decisões. E quando ele está afetado, a gente não vai ter autonomia e nem gerenciamento do nosso próprio corpo, vai faltar atenção e várias coisas. Por isso que quando as pessoas têm depressão, elas cometem suicídio, porque elas realmente não têm controle nenhum sobre o corpo. Bom, resumindo, o hipocampo ele vai ficar menos ativo durante a depressão, a amígdala vai ficar super ativa e vai ficar respondendo excessivamente a eventos negativos, e o nosso córtex pré-frontal vai tentar equilibrar as duas, então ele vai ficar mal também.
Também tem estudos que mostram que durante a depressão o nosso cérebro recebe menos, o fluxo sanguíneo do cérebro é menor e a gente não recebe sangue, então não vai receber oxigênio nem nutrientes em algumas partes do cérebro. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima que há mais de 300 milhões de pessoas com a doença no mundo atualmente. Existem mais de 800 mil casos de suicídio em decorrência da depressão a cada ano. É a segunda causa de morte mais comum entre jovens de 15 a 30 anos. Estatísticas recentes sugerem que 7 em cada 100 pessoas vão ter a doença em algum momento das suas vidas. 1 em cada 8 adolescentes tem a doença. As mulheres têm mais propensão em desenvolver a doença por causa dos hormônios. E até o ano de 2020 vai ser a doença mais incapacitante do mundo e a segunda doença mais comum. Embora existam tratamentos eficazes para essa doença, menos da metade das pessoas afetadas são tratadas, porque os obstáculos incluem a falta de recursos, a falta de profissionais adequados e o estigma social associado a esses transtornos mentais. Estudando o comportamento do nosso corpo e como nossas emoções são formadas, é possível nos surpreender com a perfeição da forma de agir do nosso organismo. Importante ver como a química está além dos laboratórios e de qualquer ideia que a gente tenha sobre o assunto. Ela nos forma e através dela a gente pode compreender tudo isso que acontece e ela forma essa importante parte que talvez seja que nos torna tão humanos, que são nossas emoções. E estudando isso é mais fácil de entender o que acontece com a gente e com os outros e é uma forma mais fácil de lidar com isso. Espero que, assim como eu, vocês possam ter se aprofundado nesse tema. Espero que tenham gostado e obrigada a todos pela atenção. Perguntas para a equipe? Ô, Gabi, me fala, por favor, a definição de antidepressivo e exemplifica o seu uso, por favor. Quê? Me define antidepressivo e explica o seu uso. O antidepressivo ele vai inibir, sabe aquela... O antidepressivo ele vai fazer essa bomba de recaptação, tipo, ela não vai funcionar, vai meio que o antidepressivo obriga o seu cérebro a produzir neurotransmissor. E o antidepressivo vai fazer essa bomba de recaptação parar, então o seu cérebro vai ter que produzir neurotransmissor, principalmente a serotonina, para a gente poder voltar ao normal. Voltar a ficar alegre. No caso, a depressão, cientificamente ou quimicamente, poderia ser definida como baixos níveis de serotonina, né? Serotonina, dopamina e noradrenalina. Tá. E o que causaria isso? Diversas coisas, como predisposição genética, a pessoa tem casos na família, ou a pessoa vive situações desgastantes, ou situações traumáticas, daí ela diminui essa produção. Ela usa muita droga, usa muito álcool, que eles elevam esses níveis e depois cai de novo. E algumas doenças cerebrais, como esquizofrenia, toque, essas coisas. Mais alguma pergunta? Você citou que até o ano 2020 será a doença mais incapacitante do mundo, né? 2020, estamos aí, ano que vem, né? Isso tem artigos científicos, é fato? Previsão da OMS. A OMS fez uma pesquisa em 2013 que mostra que em 2020 vai ser a doença mais incapacitante do mundo e a segunda doença de saúde mais comum. Só o câncer vai ser a mais comum e a depressão vai ser a segunda mais comum. E quimicamente, como é que nós poderíamos diferenciar, assim, uma pessoa que está triste e uma pessoa que está com depressão? Então,
Na depressão, os níveis dos neurotransmissores são sempre, tipo, a pessoa tem a mesma sensação prolongada. A tristeza é 1 dia, 2 dias, 1 semana. Os neurotransmissores baixam e é isso. Na depressão, não. Na depressão é uma coisa contínua e tem uns sintomas, digamos assim, diferentes. A depressão começa também na tristeza. Quando a gente está triste, a nossa serotonina também baixa muito. Mas daí tem 2 lados. O lado que você consegue sair, que daí fica uma emoção mais parecida com a paixão, por exemplo, uma emoção temporária. E assim, quando não sai, não consegue sair disso, e daí já entra a depressão e daí já entra vários fatores. Vocês mostraram que, pelos índices, as mulheres são as que mais têm probabilidade de ter a doença, né? E vocês chegaram a pesquisar sobre a questão do jovem, a depressão adolescente, juvenil? Por cada 8 adolescentes tem depressão hoje. A gente está exposto a muitas coisas, a gente tem, como a Duda disse no começo, a gente, no momento agora, muita pressão, muito cobrança sobre várias coisas, então jovens... Porque a gente tem que entender que isso surge por um desencadear de fatos. Então são episódios, que a Gabi falou, pode ser por predisposição genética e mais, mas às vezes são desencadear de fatos que acontecem na nossa vida. Então você está sob muita pressão, acontece um episódio trágico na tua família, acontece outra coisa, vai acontecendo um monte de coisa, chega uma hora que você explode, então acaba gerando isso. Então é normal que às vezes nós, na fase que a gente esteja, seja também mais propenso a ter isso. Eu tive um grupo que apresentou um seminário parecido com esse de vocês no semestre passado, só que eles não abordaram assim a depressão de modo geral. Eles procuraram fazer um trabalho, fizeram uma pesquisa prática sobre a depressão nas universidades. E aí, especificamente aqui na UTFPR, entre os universitários. E aí eles criaram um grupinho no Facebook, um questionário, e divulgaram, e os alunos, vocês não estavam aqui ainda, né, mas os que estudavam, quem queria poderia participar desse questionário e responder. E vocês não acreditam, assim, o número elevado de colegas aqui da UTFPR, estudantes, com altos índices de depressão, inclusive com várias tentativas de suicídio e também suicídios que ocorreram aqui já, né, dentro dos universitários. Os números não são assim muito, eles não divulgam muito, mas só no passado nós tivemos 3 suicídios na UTFPR. Então, é bem complicado. E às vezes a gente está sentado do lado de um colega e não sabe o que aquela pessoa vive, qual que é o dia a dia. Às vezes a pessoa vem assim meio que automaticamente para a universidade e tal, mas tem os seus problemas. E às vezes uma conversa, um diálogo, uma coisa assim, a pessoa acaba se soltando e falando, mas nem sempre. Então... Só encaixando o que a professora falou, a gente estava pesquisando sobre os tratamentos bons. E por mais que tenha vários remédios, comprovado que o melhor tratamento é você chorar, o poder de você chorar, e você se abrir com alguém que você tem confiança. E sei lá, quem passa aqui tem depressão, eu sei que eu sou um cara chato, mas se alguém quiser conversar, sei lá, sobre isso comigo ou não fale com ele, não fale com ele. Se alguém fala com a quiser gente, conversar, não procura. Sempre é bom ter alguém, e acho que a gente é uma turma e a gente vai ficar por muito tempo juntos, e acho que é massa ter esse laço de amizade. Eu acho que, assim, quando a gente estava pensando no tema, a gente quis trazer isso justamente por isso. Porque é algo que é a nossa realidade, sabe? Então, eu acho que é importante, a gente abrangeu de forma mais geral, justamente porque o nosso tema estava centrado nas emoções, como funciona o nosso corpo. Foi o que eu falei no começo, que a Gabi falou. É importante, eu pelo menos acho que é muito importante a gente entender o que está acontecendo com a gente. Às vezes a gente acha, mas é que eu sou tudo errado. Não é assim, existem coisas no seu organismo, existem reações químicas. Então, existe um porquê. Eu acho que quando a gente entende isso, quando a gente tem essa inteligência emocional, de eu estou passando por isso, por causa disso, é mais fácil a gente lidar. Não quer dizer que não vai ser tão difícil, não quer dizer que a gente não tem que procurar ajuda, pelo contrário. Se você sofre, vá procurar um médico, vá no psicólogo. São profissionais formados justamente para atender isso. O que a gente trouxe aqui é extremamente básico. As pessoas estudam isso a fundo. Então,
Eu acho que é importante só trazer isso para nossa realidade, para a gente entender que é uma realidade, isso é fato, é algo que nem a Gabi mostrou os números. É perigoso, sim, e não é pra brincar, não é tipo, ai, nossa, você só tá tristinho. Não é isso, é sério, tem que ser levado a sério, a gente tem que entender o que tá acontecendo com o nosso organismo. É fundamental a gente ter essa consciência e esse entendimento. E que nem o Cassiano falou, não, né, tirando brincadeiras à parte, mas é muito importante a gente conversar. Eu acho que quando a gente tá passando por um problema, a gente tem com quem poder contar, a gente tem que E às vezes na nossa família, né, pai, mãe, eu sou mãe, eu sei como é que funciona, e também sou filha, né? Então assim, eu sou mãe e sou filha, tenho minha mãe, né? E às vezes a gente tem problemas e os pais dizem assim, ah, essa menina aí é problemática, enjoada, ou está com preguiça, ou não quer fazer as coisas, ou só reclama. E às vezes os próprios pais não têm a habilidade de perceber que aquele filho, aquela filha está com problema. Mais um exemplo que eu vou dar. Semestre passado, uma menina, estudante, assim como vocês, estava vindo o semestre todo falante, alegre, normal. Aí, de repente, a menina não veio mais, não vinha. O que a fulana está faltando? Ah, ela foi internada no hospital psiquiátrico. Ela teve uma crise, assim, de uma hora para outra, um surto, e ela estava hospitalizada. Assim, tomando aqueles medicamentos lá, terríveis, enfim, ficou lá e não terminou o semestre. Então, assim, né, o que tinha por trás? O que estava acontecendo que ninguém percebeu? Acho que é importante a gente dar atenção para cada coisa que a gente está passando, não menosprezar, tipo, isso não é nada, tudo bem. Uma coisa que eu aprendi pessoalmente é que tudo bem não estar tudo bem. Às vezes a gente não tá legal, às vezes a gente tá triste. E isso é normal. Quando a gente entende que isso não é um problema, é muito mais fácil. Que você falou, cara, do nada a pessoa não veio mais. O que aconteceu? Ela surtou, óbvio. Acumula um monte, chega uma hora que você não aguenta. E é normal. A gente não vai aguentar. Então acho que é muito importante a gente dar atenção para cada coisa que a gente está passando. E ter alguém realmente com quem contar, que nem eu falei, procurar um profissional. Porque não é brincadeira, não é... O seu problema que você está passando não é mínimo, não é insignificante. É importante e todo mundo tem que dar a devida importância a isso. Talvez às vezes a gente, ao longo da nossa vida, se decepcione por confiar em pessoas erradas, mas eu acho que isso não pode impedir com que... Eu tô falando demais. Não, eu achei que você ia chorar. Não pode impedir com que a gente continue tentando e busque alguém para desabafar e busque se cuidar também. Mais alguma coisa? Um comentário, gente? Você fala. Pode falar. Fala aí, meu irmão. Eu? Não, falei não. Mais alguém? Olha, você sempre pergunta. Ok, então, obrigada. Oi.